Ex-ministro preso pela Polícia Federal junto com um pastor acusado de corrupção com direito a barras de ouro no meio. Universidades sem dinheiro sendo chamadas de lugar de balbúrdia. Outro ex-ministro investigado pelo STF que foge para os Estados Unidos. Corte bilionário no orçamento depois de mais de 2 anos de pandemia. Parece um roteiro de ficção tragicômica, mas você sabe que, infelizmente, a gente está falando da história recente da educação pública no Brasil. Os ataques a ela não são ocasionais. Está em curso um projeto político institucional de desmonte da educação e a gente pode provar. Mas, antes de seguir, curte nosso vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo do Brasil de Fato. O primeiro a assumir o MEC, logo que Bolsonaro entrou na presidência, foi o até então desconhecido professor de filosofia colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. Ele chegou indicado pelo astrólogo Olavo de Carvalho, o guru de Jair Bolsonaro, que deu a linha da gestão da educação no Brasil durante boa parte do governo. A gestão de Vélez durou só 98 dias, mas foi o suficiente para fazer bons estragos. Antes de ser demitido por ser considerado incompetente até para a equipe bolsonarista, ele suspendeu a avaliação de alfabetização, que é importante para ajudar a orientar as políticas para a área e traçar metas para a educação. Também extinguiu a SECAD, uma secretaria do MEC responsável por ações de diversidade que foi criada em 2004 para dar atenção a grupos que são historicamente excluídos da escolarização. Mas a primeira polêmica em que Vélez se meteu foi quando alterou o edital do Programa Nacional do Livro Didático. Com as mudanças, os livros didáticos poderiam ter publicidade, as revisões bibliográficas não seriam obrigatórias e também sumiu do edital a exigência de que a obra fosse isenta de erros. O MEC depois voltou atrás. E quem aí lembra de quando Vélez quis obrigar as escolas a gravarem as crianças executando o hino nacional e lendo uma carta de autoria do próprio ministro que tinha um slogan da campanha de Bolsonaro? A proposta violava a Constituição e não foi adiante. Em abril de 2019, Vélez foi demitido. Mas quem achou que a polêmica tinha acabado, errou feio. Ela estava só começando. O ministro saiu, mas a linha política ficou. Quem chegou no lugar de Vélez foi Abraham Weintraub, também admirador do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. E já começou dizendo que as universidades públicas são lugar de balbúrdia e usou essa ideia para justificar um corte de 30% no orçamento da educação. A reação veio em forma de tsunami. Os cortes impulsionaram a primeira onda de mobilizações de massa contra o governo Bolsonaro. Diante dessa balbúrdia, o MEC acabou cedendo com os cortes meses depois. Em 2019, o MEC gastou 2,5 bilhões de reais em um projeto de carteirinha estudantil com o único objetivo de esvaziar a UNE, a União Nacional dos Estudantes, mas não conseguiu aprovação no Congresso. As bolsas de pesquisa também entraram na mira de Weintraub, com mudanças de regras e cortes de verbas, especialmente nas áreas de humanas, que ele vivia criticando. Na mesma toada de transformar a educação num negócio, criou um programa de financiamento privado das universidades federais, o Futurice. Sua gestão ficou marcada também por vazamento de provas e erros na correção do Enem. Durante o período em que ficou no governo, Weintraub se dedicou menos à educação pública do que a moldar seu personagem. Até com a China, principal parceiro comercial do Brasil, ele comprou briga com um post racista no Twitter. Falou que os incêndios na Amazônia eram uma crise falsa e chamou os ministros do STF de vagabundos, que têm que ir para a cadeia. Com tudo isso, acabou virando pivô de um desgaste entre o Executivo e o Supremo e terminou como alvo de 2 inquéritos no STF. Foi nesse contexto que, depois de 14 meses, que pareceram uma eternidade, Weintraub deixou o cargo, descolou um passaporte diplomático e foi às pressas para os Estados Unidos. Bolsonaro, então, anunciou o nome de Carlos Decotelli para assumir o MEC. Talvez você não se lembre muito bem dele, porque a sua aparição pública foi relâmpago. O economista renunciou antes mesmo de tomar posse, depois que a imprensa detectou mentiras no seu currículo. Em julho de 2020, por indicação do Centrão, quem chegou para o comando da educação foi o pastor Milton Ribeiro.
Talvez bastasse dizer que meses depois de deixar o cargo, Milton Ribeiro foi preso junto com o pastor Gilmar Santos numa operação da Polícia Federal. A acusação que levou à prisão veio de prefeitos. Eles disseram que pastores atuando dentro do MEC cobravam propinas em barras de ouro em troca de liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Mas muitas outras ações da gestão de Milton Ribeiro são também dignas de nota. Uma delas é a marca, em 2021, do menor número de inscrições no Enem dos últimos 15 anos. Isso por causa da regra que prevê que alunos que conseguem a isenção da taxa de inscrição e não comparecem ao exame não têm direito de receber a isenção no ano seguinte. Acontece que em 2020 a gente estava no meio da maior crise sanitária do século e muitos estudantes não foram fazer a prova. Naquele ano, nem vacina tinha ainda, mas para o MEC, o medo do contágio por Covid-19 não era motivo justificável para faltar à prova. Sem direito à isenção, em 2021, milhares de jovens não puderam prestar o principal exame para acessar o ensino superior porque não tinham como pagar a inscrição. 2 semanas antes da prova, a crise na gestão da educação ficou explícita mais uma vez quando 35 funcionários do INEP, o órgão responsável pelo Enem, pediram demissão de uma vez só. Em nota, eles justificaram a saída pela fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Os impactos dessa gestão são sentidos em todas as esferas da educação e são intensificados pela pandemia. Em 2021, o número de matrículas na educação básica caiu. Foram cerca de 1 milhão a menos que em 2020. Por fim, depois do escândalo de corrupção, o engenheiro assumiu o MEC. Com Vitor Godoy Veiga no comando da educação, o governo anunciou um corte de R$ 1 bilhão e 600 mil nas verbas das universidades federais para 2022. A notícia já fez a maior federal do país, a UFRJ, anunciar de novo que corre risco de fechar as portas. A tesoura também vai passar no FNDE, que transfere recursos para a educação nos estados, no instituto responsável pelo Enem e na CAPES, que financia a pesquisa científica no país. Além das polêmicas, a gestão Bolsonaro na educação ficou marcada pelo desrespeito a processos democráticos. Só para ter uma ideia, em mais de 20 universidades federais, ele nomeou reitores que não foram os mais votados pela comunidade acadêmica. Diante de tudo isso, não é à toa que mais da metade da população brasileira desaprova como o governo vem conduzindo a educação no país. Um levantamento feito pela Conectar Pesquisas e Inteligência com a ONG Todos pela Educação, em fevereiro de 2022, mostra que 58% das pessoas estão insatisfeitas. O cenário não parece muito animador, mas o roteiro dessa não ficção tragicômica está com o final ainda em aberto. Vamos seguir acompanhando os próximos capítulos, mas para esse vídeo terminamos com uma pergunta: como transformar essa insatisfação em mudança de rota?